E o Evangelho que hoje nós iremos refletir, ele se encontra em João, capítulo 3, versículos de 16 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste suas ações. Para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aí vivendo esse tempo da Páscoa, tempo onde nós somos convidados a refletirmos sobre tudo aquilo que Jesus ele anunciou e ensinou aos seus discípulos. A vivência desta nossa perseverança em Deus vai nos mostrar se realmente nós caminhamos na luz, se nós realmente vivemos conforme aquilo que a palavra de Deus ela nos fala, que é de caminhar em Cristo para que Ele ilumine as nossas ações e as nossas decisões. Então nós vamos ver que num esforço inútil, as autoridades do povo e principalmente dos tempos de hoje ainda continuam querendo abafar a palavra de Deus, tentar com que a palavra de Deus ela seja esquecida, ela seja muitas vezes até mesmo deixada de lado. Mas nós vamos ver que quem age conforme a verdade e proclama essa verdade, ele se abre para a luz, que o Cristo ele veio trazer a cada um de nós. Por isso a nossa esperança é uma esperança em um Deus que não é um Deus que nós conseguimos ver com nossos olhos, mas é um Deus que se faz presente na nossa vida. Então nós vamos ver que o Evangelho de hoje, ele inicia dizendo do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. E refletindo, amados irmãos e irmãs, um pouquinho sobre esse primeiro versículo do Evangelho de hoje, será que nós conseguimos compreender a dimensão do amor de Deus para com cada um de nós? Será que nós conseguimos compreender a dimensão do amor de um Deus que foi capaz de trocar a vida do seu próprio Filho pela minha e pela sua vida? É isso que Deus fez. Quando o Evangelho de hoje vai dizer que Deus amou tanto o mundo
que enviou seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna, é isso, amados irmãos e irmãs. É entender que Deus não quer que nós morramos, que nós vivamos numa vida que nos conduz à morte, mas Ele quer que nós vivamos com uma esperança na eternidade. Por isso o versículo vai encerrar dizendo, para que nós tenhamos vida eterna. Não é uma vida passageira, não é uma vida que vai se encerrar amanhã, mesmo que nós venhamos a falecer, a morrer. A nossa vida não vai se encerrar com a nossa morte, pelo contrário, é a partir da nossa morte que a nossa vida ela se inicia, mas uma vida em Deus ou uma vida distante de Deus. Então é nisso que nós colocamos a nossa esperança, é nisso que nós depositamos a nossa fé quando nós celebramos esse tempo da Páscoa. Nós celebramos um tempo que não termina, que não se acaba, que é a Páscoa definitiva do Senhor. E Ele disse que a última refeição que nós faríamos seria no reino de seu Pai, a refeição definitiva na casa de Deus, que vai ser uma celebração eterna. Então nós somos convidados, amados irmãos e irmãs, a ter essa esperança no nosso coração, a provar a bondade de Deus, a provar a fidelidade de Deus em nossa vida e no nosso dia a dia. Então, quando o Evangelho vai dizer que de fato Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele, é isso que Jesus veio fazer. Jesus, quando foi enviado pelo Pai ao mundo, Ele veio com a finalidade de nos salvar. Salvar do quê? Salvar dos nossos pecados, salvar da condenação eterna e dar a mim e a você a graça da esperança da eternidade em Deus, em Jesus Cristo. Então, por isso, a nossa salvação, ela se inicia com o princípio do crer. Por isso o versículo seguinte vai dizer justamente sobre isso. Quem nele crer não será condenado. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, o crer é algo muito importante da nossa fé. O crer é algo muito importante para nós que vivemos a Páscoa, que vivemos essa ressurreição de Cristo. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Então, se nós muitas vezes não crermos, amados irmãos e irmãs, não acreditarmos, nós já estamos vivendo a nossa condenação. Então o Senhor quer que todos sejam salvos, mas para ser salvo é preciso crer. É preciso acreditar que Ele não veio para condenar o mundo, não é Jesus quem nos condena, somos nós que nos condenamos a partir do momento que nós o renegamos, que nós o rejeitamos. E por que isso acontece muitas vezes na nossa vida? Versículo 19 vai dizer justamente sobre isso. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas porque suas ações eram más. Então muitas vezes nós não fazemos opção por viver uma vida em Deus, porque a nossa ação ela é má. E nós não temos a humildade, nós não temos a simplicidade de nos colocarmos na presença de Deus, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, uma nova vida. Então recomeçar uma nova vida em Deus é isso. É permitir que o Senhor Ele venha tomar posse do nosso coração. Por isso que Ele vai dizer que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam denunciadas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todo aquele que diz que não ama a Deus, que odeia a Deus, que tem raiva de Deus, algum motivo tem por trás de tudo isso. Mas quem age conforme a verdade, este se aproxima da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Então que as nossas ações, elas realmente sejam realizadas em Deus, para que de Deus nós possamos receber a recompensa que está reservada para mim e para você,
que Cristo conquistou por mim e por você na cruz, que é a vida eterna. Senhor Jesus, queremos nos colocar diante da vossa presença neste momento. Queremos pedir ao Senhor que nos conceda, Senhor, a graça do perdão, a graça do arrependimento, Senhor, de reconhecer muitas vezes, Senhor, as trevas muitas vezes que agem na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos reavivados, Senhor, reavivados pela força transformadora do Teu Espírito Santo, e de não vivermos mais uma vida na escuridão, de não vivermos mais uma vida, Senhor, escondido nos sepulcros da vida, mas que nós tenhamos a graça de também ressurgir para uma vida nova, uma vida, Senhor, na luz, uma vida guiada pela luz que é o Teu Espírito Santo. Por isso nós queremos pedir também, Senhor, que ilumina as trevas que há em nós, dissipa, Senhor, as trevas, a escuridão, tira de nós todo o mal, dai-nos a graça de caminharmos sempre sobre a luz do Teu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.